General, a maioria dos evangélicos apoia Bolsonaro. Quero saber quanto aos maçons. Eles aprovam o governo? Segura a resposta, porque é hora dos comerciais. Depois a gente vai conhecer um pouco da história do General Mourão com a maçonaria. A gente volta em instantes. Fala aí, pessoal. Eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E se tem alguém que está sabendo jogar perfeitamente o xadrez político no Brasil, principalmente agora, após o início do ano de 2019, é o vice-presidente, general da reserva, Hamilton Mourão. E o pior, a mídia camuflando, abafando, escondendo coisas, assuntos de extrema importância que poderiam ser muito interessantes para a população brasileira, principalmente crescer em conhecimento, entender o risco e o grau do perigo que a população está correndo caso essas coisas aconteçam. Eles acabam não mostrando, acabam alienando toda a população, alienando o gado, movimentando o gado para o lado que eles querem, da forma que eles querem, para entender aquilo que eles preferem que o povo entenda. O que é que o general Hamilton Mourão estava fazendo no município de Ijuí no sábado, dia 18 de outubro do ano de 2019? Se você quer saber sobre isso, for novo nesse canal, inscreva-se, deixe seu like e não esqueça de me ajudar no final no compartilhamento da mensagem, pois realmente isso aqui é muito interessante e é necessário que as pessoas saibam disso para abrir o seu conhecimento. O que é que Mourão estava fazendo lá? A mídia realmente abafou. Se você observar em vários sites, você vai ver que eles falaram coisas como esse aí que você está vendo na tela. Hamilton Mourão esteve em Ijuí para falar sobre agronegócio e educação. Será que ele foi lá para falar apenas sobre isso? O próprio município de Ijuí fez a reportagem dizendo que General Mourão esteve lá para eventos no Parque de Exposições Vanderlei Burman e que as instituições assinam ofícios conjuntos a serem entregues ao vice-presidente da República. Será que foi apenas isso que ele estava fazendo por lá? Mas enfim, conseguimos a verdadeira informação. General Hamilton Mourão estava em Ijuí, nessa loja maçônica, como vocês podem estar vendo aí na tela, chamada Luz da Colmeia, pois ele estava sendo elevado ao grau 33 da maçonaria, o mais alto grau da maçonaria, sendo aí ocupado por um vice-presidente da República. Vocês têm noção da situação que o povo brasileiro pode estar correndo a cada dia que passa? A partir de agora, entremos em uma contagem regressiva. E aquilo que eu havia perguntado no início das eleições, eu mantenho para vocês, eu espero que vocês respondam aí nos comentários. Vocês acham que Bolsonaro, sendo um cara que está junto com a maçonaria, mas não sendo um maçom, por exemplo, de grau 33, vai durar até o final desse mandato? Como é que os maçons, a própria maçonaria, que quer o poder a todo custo, vai se contentar tendo um vice-presidente como grau 33? General Mourão é a peça que está ali pronta a partir de agora para ser colocada como cabeça dessa nação. Mas qual é o mal disso? Poxa, só porque o cara é maçom, o que tem de mal nisso? Como Marco Feliciano disse, qual é o demérito em ser maçom? Você não tem... Primeiro, é demérito ser maçom? O que é a maçonaria? Sim. Eu não sei. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo e vocês vão entender tudo a respeito disso e qual é o grau de risco que a população, que a nação brasileira corre a partir de agora. Nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos de canal, eu falei bastante a respeito de maçonaria, falei bastante a respeito de governo, de política, como a própria maçonaria, criadora do comunismo, saiu descaradamente de trás da esquerda e foi para trás de Bolsonaro. Agora, eles têm aí como vice-presidente um grau 33, que é o próprio general Hamilton Mourão. E olha que interessante esse assunto que eu vou tocar agora, antes de falar qual é o demérito em ser maçom. General Mourão, nesses dias também, foi homenageado em Porto Alegre. E ele, em uma das suas palestras, no momento que recebeu ali a premiação, muito emocionado, ele falou sobre a economia brasileira. E para falar sobre a economia brasileira, ele citou Franklin Delano Roosevelt, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Mas o que Franklin Roosevelt teve de diferente dos outros presidentes dos Estados Unidos? Ele era maçom como uma grande parte, mas ele foi aquele cara que colocou nas cédulas de dólar o olho que tudo vê, o olho que representa aí o símbolo sobre a pirâmide da nova ordem secular, da nova ordem mundial, do próprio governo do anticristo, do próprio governo do antimessias. Uma pergunta muito interessante que eu vi o próprio Alan Capriles fazendo no seu canal dele, um canal que eu gosto bastante, acompanho aqui e tenho uma amizade, de vez em quando a gente se fala por comentários aí, admiro muito,
Será que General Mourão, se colocado na cadeira presidencial do país, tem a ideia de seguir os planos de Franklin Roosevelt, colocando nas cédulas de real o olho que tudo vê, a pirâmide da nova ordem secular? Eu, particularmente, não acho isso difícil, não acho isso possível. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. In the very essence of Masonic morality, it would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next. Será que Mourão teria esses planos? E será que a agenda global já programou um grau 33 para em breve substituir o próprio presidente Bolsonaro? Será que o general vai substituir o capitão? É uma pergunta bem persistente, uma pergunta que não quer calar e que vamos saber aí nos próximos anos. Vou rodar para vocês uma entrevista que foi passada aí no programa do Pedro Bial, Conversa com Bial, que é um programa também que já demonstra ali nas próprias letras da imagem dele de abertura o símbolo da maçonaria. Claro que os caras estão fechados com isso, e que ele fala um pouquinho, rapidamente, sobre maçonaria. Vamos dar uma olhada para que a gente possa entender qual é o demérito de ser maçom e qual é o grau de risco que a população brasileira corre com um presidente maçom. É claro que a gente sabe que de início, ele entrando como presidente, ele fará como o próprio Major Olímpio quando foi eleito, agradecer aos irmãos maçons e disse que iria pôr aí os princípios da maçonaria no governo, esquecendo totalmente aí dos seus eleitores. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Mas quais seriam esses princípios? O que é que tem por trás ali da máscara da maçonaria? E o que é que tem por trás do grau 33? Essa é a listagem que vocês estão vendo aí do lado, que mostra todos os graus do rito escocês. General Mourão agora, nesse momento, ele é o grande inspetor-geral da ordem, mais alto nível da maçonaria. Vamos rodar um pouquinho para a gente entender o que é que está por trás disso tudo. Alguns dizem que a maçonaria não é exatamente uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta, preferem ser chamados assim. Faz sentido uma sociedade secreta no século XXI? Não, não faz, né? O que acontece são os ritos que existem na maçonaria, né? Que, como toda sociedade com suas particularidades, ela procura preservar, vamos dizer assim, esse ethos. Ou seja, os ritos permanecem em segredo. A sociedade é uma sociedade discreta, tanto que ele vai aí a público em rede nacional dizer que é maçom, homenageado e tal. Mas o que é que existem por trás dos ritos? E aí que a gente começa a entender o grande perigo para a nação brasileira. A maçonaria é uma instituição que nega totalmente ao próprio Cristo. A palavra maçom significa construtor. E o próprio Cristo, naquela época, já teve embate com os próprios construtores daqueles templos de pedra. Ou seja, os próprios advindos da ordem do próprio Salomão. Se você não sabe, a maçonaria adora e venera o próprio Salomão, negando totalmente a Cristo. Look all over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other, and that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. E o próprio Cristo bateu de frente contra aqueles construtores que rejeitaram a pedra angular. Leram isto nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Pois esses homens preferiram idolatrar o templo de pedra. Não é à toa que líderes religiosos, hoje todos que fazem parte da maçonaria, idolatram e veneram os templos de pedra e negam totalmente os verdadeiros templos do Criador. Nós, as pessoas, são os verdadeiros templos. E isso foi o que o próprio Criador falou ali para Davi e que é a promessa que se iria cumprir com o próprio Cristo. Mas eles negaram a Cristo e preferiram seus templos de pedra. É por isso que os construtores, os maçons, negam totalmente a Cristo. E aí, o que está por trás desses ritos que Mourão disse que são totalmente secretos? Basicamente isso. Se você não sabe, a partir do grau 29, eles têm que fazer uma escolha. E a escolha é bem simples: negar totalmente a cruz de Cristo e aceitar a luz de Bafomé. El rito de iniciación en el grado 29
en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental, es una de las representaciones más clásicas. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino, en el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, o una criatura positiva, y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo, para elegir finalmente la luz de Baphomet. Vamos continuar agora para ver o que o Mourão tem pouco mais para falar a respeito da maçonaria. Mas, na realidade, a maçonaria é conjunto de homens livres, de bons costumes, que se reúne para não só debater os problemas nacionais, mas como também buscar auxiliar as pessoas. A maçonaria faz trabalho social muito grande e desconhecido. Sempre com a máscara de filantropia. Qual o motivo de se reunirem para debater aí sobre os problemas do mundo? É claro que eles estão por trás de tudo isso. Se você não sabe, o próprio Mourão, quando estava ali com aquela polêmica da Venezuela, ele disse claramente e deixou as pessoas muito assustadas com tudo isso, que o povo deveria estar sim desarmado, justamente para não causar uma guerra contra o próprio governo. Enquanto ele tiver apoio militar, a população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível. Lembrando que o Bolsonaro e a chapa dele, junto com o Mourão, venceram as eleições lutando por uma campanha armamentista. General Mourão não tem papas na língua para defender os princípios que a própria maçonaria defende. O povo armado jamais será escravizado. Lula está desarmada e tem que estar, né? O aborto, como Mourão disse aí, que é uma das causas defendidas, faz parte dos seus princípios maçônicos, pois a trindade adorada dentro da maçonaria, já Bulon, é uma conjunção de 3 deuses pagãos que eram venerados desde o Antigo Testamento, há muitos e muitos anos atrás. E um deles, o próprio Baal, a palavra do meio, aí Bu faz referência a Baal, era um deus que recebia sacrifícios de crianças. O próprio aborto é advindo disso tudo. O próprio aborto foi ensinado por anjos caídos e está descrito muito bem no livro de Enoque, um livro que o catolicismo romano fez questão de tirar, de ter como apócrifo para que as pessoas não conhecessem a verdade. O nome do quinto, no caso é o quinto anjo caído, depois se vocês puderem, deem uma lida nisso aqui, pois é muito importante. O nome do quinto anjo caído é Quesiade. Ele descobriu aos filhos, ele ensinou aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios, golpe do embrião no ventre, que no caso seria o próprio aborto. E aí Pedro Bial faz aquela pergunta que complementa aquilo que eu perguntei. Será que a maçonaria está se agradando com o Bolsonaro? E a maioria, então, está com o governo, está apoiando o governo Bolsonaro? Olha, eu tenho frequentado aí os nossos templos de norte a sul, de leste a oeste, e só tenho recebido palavras de apoio ao trabalho do presidente Bolsonaro. Por enquanto, então eles estão se agradando. Bolsonaro, como a gente já viu em alguns últimos vídeos que eu fiz, está cumprindo a agenda. Mas a qualquer momento, qualquer deslize, eles retiram e colocarão um grau 33, mais alto grau da ordem aí, com o presidente da República, que irá colocar esses princípios, esses poucos que eu citei, dentro da política e do governo brasileiro. A nossa população, sem o Criador dos céus e da terra, irá sofrer realmente muito. É necessário que nós, no nosso particular, tenhamos aí um comprometimento, tenhamos aí um contato com o verdadeiro Criador dos céus e da terra e crermos no próprio Cristo, pois se dependermos desses líderes dessas nações, realmente estaremos perdidos. Eu acredito que o Brasil sofrerá aí no futuro dias de trevas, coisas que as pessoas nem mesmo imaginam, pois o povo brasileiro hoje está dormindo. General Mourão, grau 33 da maçonaria. Vamos esperar aí para ver quais são as próximas coisas que irão acontecer. Deixe aí nos seus comentários o que você acha sobre tudo isso. Eu realmente acho muito preocupante
e o máximo de informações que chegarem até aqui eu venho correndo para trazer para todos vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, me ajudem no compartilhamento da mensagem, passem isso para frente, pois as pessoas precisam despertar. Valeu!